Vamos trabalhar o potencial elétrico, ou seja, a energia elétrica acumulada, uma carga ou a distância entre essas cargas, que força que ela provoca. Então preste atenção. Quando eu tenho duas cargas, essa carga que gerou o campo, ela empurra essa carga para cá. Então ela pode fazer assim, ela pode fazer assim, ou ela pode ir reta. Então quer dizer o quê? Você está fazendo uma força pelo deslocamento. Logo você vai produzir o quê? Trabalho. Força vezes deslocamento. Isso a gente aprendeu. Que toda vez o trabalho é a força pelo deslocamento. E o trabalho é a mesma coisa que energia. Então no caso aqui seria energia elétrica. Então você está transportando uma carga para um ponto de maior potencial para um de menor, ou um de menor potencial para um de maior potencial. Mas olha só, o que é a força? Não é K que vezes Qzinho, no caso, pela distância ao quadrado, vezes isso aqui. Então o que eu percebo? Que eu posso cortar essa distância aqui com essa distância. Surgindo então o quê? Que o trabalho é igual ao K, Q sobre o Dzinho, vezes a carga. Perceba isso aqui, que o gradiente vezes esse campo acaba sendo igual a zero, porque na realidade agora isso aqui é uma grandeza escalar, que é energia, não é a grandeza vetorial mais. Surge o ponto então que K vezes Q vezes D acaba sendo o U. Então eu tenho o potencial em A, que seria K, Q sobre o dA. E eu tenho potencial em B, que seria K, Q sobre dB. Então eu calculo um potencial em A, lembrando que a distância tem que estar em metro, o de A, K, Q sobre dA, o de B, K, Q vezes dB. Então isso aqui acaba sendo uma diferença de potencial, que é o U de A menos U de B. A diferença de potencial, então o que? U vezes Q. Então o trabalho acaba sendo o que? A diferença de potencial vezes quem? Essa carga. Só que trabalho é a mesma coisa que energia elétrica. Então eu calculo a energia elétrica fazendo o que? U vezes Q, certo? Então, olha só, se trabalha em energia, então eu posso calcular a energia quando eu pego a diferença de potencial multiplicado pela carga, que é o mesmo processo. A diferença de potencial, na realidade, é a integral definida de quem? Do campo elétrico. Então, se eu faço a integral definida do campo elétrico, eu acabo achando quem? A diferença de potencial. Então surge o ponto que eu posso calcular a energia fazendo a carga, que é 9 vezes 10 menos 9, que é a constante eletrostática do vácuo, vezes a carga do ponto, dividido por quem? Por essa distância. Surge então o ponto que também eu posso calcular o trabalho. Como é que calcula o trabalho? Eu vi que a minha diferença de potencial está em evidência, então o que acontece? Eu posso fazer que a minha carga se transforme em K vezes D, vezes quem? O Qzinho. E encerrando aí, que se você tem uma carga elétrica, é calculado em qualquer ponto. Se eu quero a DDP no ponto A, KQ vezes dA. Quero a DDP, o potencial no ponto B, KQ vezes dB. A diferença desses dois potenciais é fazer um menos o outro. O que são superfícies equipotenciais? Quer dizer o quê? Que no mesmo ponto, quando eu transfiro para um corpo de A até C, não realiza o trabalho. Mas quando eu pego de um potencial para outro potencial, realiza o trabalho. Então por isso que a superfície equipotencial são superfícies que possuem o quê? Mesmo potencial. Em relação ao potencial, em relação à distância, também é inversamente proporcional. Quanto maior a distância,
menor é o potencial que eu tenho. E surgindo aí a capacidade de um condutor, ou seja, eu não consigo acumular uma carga elétrica. Aí vem os poderes das pontas. Quanto mais tiver a ponta, é por isso que o para-raio ele é pontiagudo, porque nas pontas é que apresenta o quê? Maior carga elétrica, uma maior distribuição de carga elétrica. Quando eu tenho um corpo esférico, ó, essa carga elétrica espalha por todos esses pontos. Lembrando que o campo elétrico nesse ponto vai ser zero, porque não existe força atuando aqui no centro. Então, nesse caso, a capacidade é a carga dividida pela voltagem. E para calcular a energia é a capacidade, que é dada em Faraday, certo? Então, apareceu a unidade Faraday, aqui a capacitância, vezes a DDP ao quadrado dividido por 2. Lembrando que essa carga eu calculo fazendo o quê? Determinando o campo elétrico. Então, ou seja, o que é um capacitor? É um aparelho que determina a distância entre duas cargas. Então, quanto mais carga, quanto mais próximo eu estou colocando essa distância, mais carga está acumulando. Por isso, então, que a capacitância é a razão entre a carga dividida pelo campo elétrico. Porque voltagem é o quê? Ó, a minha voltagem é dado por quem? E vezes D. Como que eu calculo isso que a minha voltagem é E vezes D? Por causa disso aqui, ó. Energia elétrica é U vezes Q. E energia é força vezes deslocamento. Então, ó, força vezes deslocamento é igual a quem? A U vezes, ó, força vezes deslocamento é igual a U vezes Q. Aí o que aconteceu? Eu estou falando que é E vezes D. Por que E vezes D? Olha só, fazendo aqui, eu percebo que eu tenho aqui, ó, E vezes D. Força é E vezes Q, certo? E aqui vem ter um D aqui também, ó, vezes a distância, certo? Aí o que vai acontecer? E vezes força é E vezes Q vezes D. Esqueci o D, ó. E vezes Q vezes D. E aqui é U vezes Q. O que eu posso fazer? Corto o Q com Q, dando que U igual a E vezes D. Então, ó, força, energia é força de deslocamento. E aqui é U vezes Q. O que é força? E vezes Q. Porque E é igual a F sobre Q. Aí multiplica E vezes Q, certo? Então, portanto, enquanto que U igual a E vezes D. Então, quer dizer que C igual a Q vezes V. Então, C igual a Q, E vezes DA. Mas lembrando que quando eu tenho a carga, o que é a carga? A minha área dividido pelo potencial, que é essa constante, pelo E0. Certo? Então, surge que a capacitância é igual. Quanto maior a área dele, maior capacidade de elétrons ele armazena. Quanto menor a distância, maior capacidade de armazenamento. Então, tenham um bom estudo a todos aí. Um abraço a todos.